Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Gabriel, fiz questão até da gente atualizar aí o mercado internacional, né? As bolsas americanas caindo neste momento. A gente viu ontem, né, um clima ali em relação a algumas perspectivas, né, de uma possibilidade de recessão econômica pesando muito forte em relação aos Estados Unidos, apesar de Joe Biden, né, que está aí no meio de um processo aí importante e delicado para o Partido Democrata nessas eleições de meio de mandato, negar aí essa possibilidade de ter realmente uma recessão econômica por lá, mas eu queria entender um pouco da visão de vocês, como que vocês estão trabalhando com esse cenário macro, né, para depois a gente trazer aqui para o nosso cenário doméstico. Ah, legal. Pô, obrigado de novo pelo convite. Achei que o Saravali ia participar junto comigo. É a segunda vez que eu participo também. aqui. Nós trabalhamos juntos lá. Sabe o que acontece? Eu garanto a minha pergunta primeiro, porque senão ele rouba a minha pergunta. Daqui a pouco eu chamo ele. Tá bom. Vou guardar. Bom, cenário macro internacional, acho que vocês devem estar cansados meio que de ouvir, né? Mas continua sendo esse cenário de alta inflação nos países desenvolvidos e uma contração monetária também desses países desenvolvidos, né? A gente vê aí a Europa subindo juro, Estados Unidos também subindo juro, grandes economias, né? E o Brasil um pouquinho diferente, né? Já fizemos esse processo, nosso Banco Central conseguiu atuar um pouco mais rápido, né? A gente teve já um histórico um pouco mais recente que eles, né, de inflação, né? Então praticamente eles tiveram aí 10 anos aí só de juro zerado praticamente, mais de 10 anos, né? E a gente fez o trabalho um pouco rápido, dado o nosso histórico, e hoje estamos um pouquinho na frente do resto do mundo, mas a gente vê um cenário onde o mundo inteiro está tá segurando a economia, né? A inflação pegou forte em vários países e os bancos centrais agora estão atuando para que isso não aconteça. E a gente também vê uma grande dificuldade em fazer com que a economia desacelere, né? A gente vê os dados dos Estados Unidos ainda fortes, seja de emprego e propriamente de inflação também, vendas no varejo, tudo está vindo forte, o que mostra que o Fed ainda vai ter um longo trabalho a ser feito, né? A gente não viu nenhuma perspectiva de que a inflação vai diminuir. A guerra também não ajuda no preço das commodities, né? Faz com que o preço das coisas continuem altas. Então, o fato é que vai estar um cenário bem de muitas incertezas, né? Acho que o que os bancos centrais querem é que a economia de fato desacelere e a partir desse momento, né, volte a se normalizar. Provavelmente vai ter uma recessão nos países desenvolvidos e aí, a partir dessa recessão, os bancos centrais vão poder voltar aí a taxa de juros próximo do nível neutro. Mas eles não vão conseguir fazer isso até que a gente veja aí uma inflação primeiro voltando para nível neutro, né? Então, acho que hoje é meio que esse cenário. Acho que para quem é brasileiro, né, a gente passou desde o primeiro semestre do ano passado, a gente passou por esse ciclo de alta de juro e a gente viu na pele, né? Óbvio que não dá para comparar o nosso mercado com o de fora, mas a gente viu na pele que no curtíssimo prazo como os mercados de risco reagem quando ocorre uma mudança aí na taxa livre de risco, né? Equity Risk Premium para os ativos, né? E a gente vendo aí o que aconteceu com a gente fica até um pouco mais óbvio, não é fácil, né? Mas fica até um pouco mais claro que a gente acabou de ver o que aconteceu aqui com a gente. Estamos vendo agora o que está acontecendo com os países desenvolvidos, né? Então acho que tem hora de acelerar e tem hora de ficar um pouco mais defensivo com os investimentos, e a gente está nessa hora de ficar um pouco mais defensivo, porque tem muitas incertezas aí no ar. Deixa eu trazer então ele aqui para nossa conversa. Vamos lá, Marcos Saravali. Muito bom dia. Bom dia. Deixa eu até só falar aqui, gente, que quando eu falei que o Marco rouba minha pergunta, é uma brincadeira. O pessoal aqui do chat falando, como assim o Marco rouba minha... Mas é porque ele lê meu pensamento, então eu quero garantir a minha. O TP Desculpa, também, que dá viu, pra Marco? ler daqui de lado também. O que é? O TP também dá pra ler daqui Mas de eu ladinho. não tenho mais pergunta no TP, você nem tá lendo, não. Vem que não tem, a pergunta é da cabeça. Tô lendo assim. perguntas do... É por telepatia. Bom dia lá, de novo, Marco. Essa pergunta é com certeza. Bom dia, Maksud, tudo bom?
E aí, Saravalli, beleza? E você? Bem melhor agora, né? Com a sua presença. Maksud, a pergunta é a que a Paula queria fazer, mas não fez para você. E o leilão dos ativos da família Maksud, né? O que tem ainda, né? Você que tá mais por dentro aí da família, Ixi. né? Teve o leilão aí Não, dos teve ativos só do do hotel, né? né? Então, Teve do hotel, que quem comprou foi a família Simões lá, faz um tempo, mas já passou, né? Agora só tem outras sobrou alguma coisas, coisa na mas o sua que mão aí ou não? é Com que não é você? diretamente comigo, né? Acaba sendo Gente, eu, meio eu primo jurava que ali. era. Eu jurava que era com você. É, não é comigo, não. Ô, Mas a família é pequena, né? A família é pequena, então eu acabo conhecendo, mas Mas essa parte do hotel, eu ainda vou até dar uma sugestão não aqui para a tenho. BMC News. Ainda vai virar história de livro, né? A história do hotel e da família, né? Pô, Uma se você tá história. falando, Ô, boa. Maksud, vamos aqui direto ao ponto. Acho que primeiro fala, como você falou lá de fora, que acho que é a pergunta que você deve receber todos os dias, né? Até a Débora está falando sobre Netflix. Os resultados estão fracos, assim, é fato. Os resultados estão caindo receita, lucro em algumas empresas, né? A gente tem expectativa para algumas empresas de tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, as expectativas já estão tão baixas, né, tão pessimistas, que de repente o papel até sobe e surpreende positivamente, né? Vamos começar de fora. Será que realmente, sempre aquela pergunta, né? Será que o pior cenário, já está sendo colocado nos preços, né, com S&P 500 caindo 25%, Netflix caindo, enfim, várias ações caindo? Como é que está a sua percepção? E também quando você conversa, né, como é que está o feeling dos clientes? Né? Os clientes já estão voltando a aportar nos Estados Unidos, a aportar fora? Ou ainda, como você falou, ainda é a hora de conservadorismo, como você está falando lá no começo? Aqui na nossa visão da Dom ainda está na hora de ser um pouquinho mais cauteloso, né? A gente ainda está no meio do processo de alta de juros dos Estados Unidos e da Europa. A gente não sabe até onde isso vai. E quando ocorre esse momento de processo de ciclo de alta de juro, acaba sendo muito ruim para as empresas e para os investidores, né? Porque você fica colocando na conta, né, aquela conta do valuation, quanto você traz a valor presente, aquela taxa de desconto, né? E quando ocorre esse aumento de juro, os investidores vão tendo que exigir um múltiplo um pouco menor das empresas para poder investir. Então, por mais que sim, elas estão muito mais contadas, o S&P mesmo, você falou, está caindo 25% no ano, a Europa também cai bastante no ano, algumas empresas caem 30%, 40%, que geram caixa. Acho que para quem tem aquele horizonte de longo prazo, a gente pode sim estar gerando uma oportunidade excelente para investir na melhor e maior economia do mundo, né, americana. Porém, quem gosta de alocar de uma maneira um pouco mais tática, pode não parecer um melhor momento ainda. Acho que ainda tem muitas incertezas no ar, a inflação ainda está forte, o Fed ainda está subindo bastante o juro. E a gente nem começou a ver, de fato, os resultados começarem a ser um pouco mais negativos nas empresas de tecnologia. Né? Então, a gente ainda vai ver esse aumento de juro refletir no resultado das empresas e acho que ainda pode ter, sim, um pouco mais de desvalorização nas bolsas de países desenvolvidos. Né? Mas é claro, assim que a gente tiver uma sinalização do Fed que a inflação vai ceder um pouco, que o juro vai parar de subir, o movimento lá fora e a liquidez lá de fora é muito mais forte. Né? Então, tem muito mais algoritmos do que aqui no nosso mercado brasileiro, que é muito menos desenvolvido. E a gente viu, né, assim que o nosso Banco Central anunciou que ia parar de subir o juro, a gente viu que nossa bolsa respondeu rápido. Lá fora deve ser mais rápido ainda. Então, sim, para quem tem horizonte de mais longo prazo, está uma janela muito melhor para investir, mas dado que a gente encontra nessa dinâmica aí de aperto monetário ainda forte, inflação, guerra, acho que tem que fazer, se for fazer, bem aos poucos, tá? Muito bom. Ô, Maksud, voltando um pouquinho aqui para Brasil,
É lógico que a gente depois fala um pouquinho sobre eleições, mas a gente sempre fica aquela na dúvida, né? Será que já chegou a hora de voltar a aumentar, até olhando para os fundos, né? Ambima, a gente vê uma saída muito forte de pessoa física aqui da Bolsa, mas aquela visão, pô, será que já está na hora de voltar para alocação em ações? Como é que está também a sua visão aqui para o Brasil? Lembrando, até que saiu um dado bem bacana de que o Brasil, em termos de G20 e outros países, hoje a gente tem uma das menores inflações no mundo, né, em determinados países selecionados. Mas será que é um ambiente favorável? Até a gente está acompanhando já, começando a ver a prévia de resultados das empresas aqui abertas, e parece que os resultados vêm bons, assim, em termos de geração de caixa, de expansão de receita, mas como é que está a alocação para o Brasil, né? Será que em 2023 a gente retoma IPOs? Como é que está uma visão de vocês de uma forma geral? Para o Brasil está um apetite um pouco maior, né, do que para mercado internacional. Sim. A gente, desde que o Banco Central anunciou aí que parou de subir o juro, houve um apetite de começar a colocar um pezinho. Historicamente, foram os melhores momentos. Historicamente, sempre quando a gente está no topo do ciclo de Selic, é um momento bom para investir em ativos de risco. A gente até recentemente viu que teve mais entrada do que saída nos fundos de ações aqui no Brasil, então também está retomando um pouquinho desse fluxo. Óbvio que muitos investidores, a gente está no ano eleitoral, muitos investidores acabam aguardando passar das eleições para começar a investir, mas o que a gente vê aí, essa alta performance que a gente está tendo do nosso Ibovespa perante o mercado americano, vem muito disso, né? Acho que a gente vê aí acho que o mercado está precificando aí provavelmente uma virada aí, talvez do presidente Bolsonaro contra o Lula. A gente vê aí uma Petrobras, um Banco do Brasil super fortes, perto da máxima do ano, e o nosso índice quase todos os dias está subindo mais, ou está bem mais forte que o S&P e que os mercados internacionais, né? Então a gente vê sim um apetite, isso aí é fluxo que está entrando na nossa bolsa. Acho que, falando um pouquinho de cenário, nosso PIB vai ser um dos PIBs mais fortes esse ano. A gente é autossuficiente, né? Os problemas de inflação, a gente é praticamente autossuficiente em energia, autossuficiente em alimentos. Então a gente está numa posição muito privilegiada, a gente não tem guerra, não tem conflitos com outros países, então a gente acaba estando, de cenário macro mesmo, numa posição bem privilegiada em relação a outras economias. Então, os investidores acabam olhando para o Brasil como uma boa possibilidade de investimento, e o nosso mercado aí acaba sendo beneficiado por conta de todos esses pontos que eu acabei de mencionar para você. Tá? Então, sim, já está tendo sim um apetite, mas acho que para aumentar ainda teria que passar esse período eleitoral, que ainda grandes investidores preferem esperar mais uma incerteza que vai sair da nossa frente aí nas próximas semanas. Beleza. Ô, Max, deixa eu só fazer uma última pergunta aqui, que acho que foi o assunto da semana, né, em termos de investidor no Brasil e pessoa física principalmente. Eu não sei se você pode passar esses números, mas a Oi acho que é um papel clássico de pessoa física. Acho que todas as pessoas físicas estão na Oi em algum momento. E aí veio essa informação do grupamento. E a pergunta é, como é que você tem recebido demanda aí dos investidores? Os investidores simplesmente optaram por reduzir posição, zerar posição. Como é que você tem visto essa percepção do investidor final, né? Com quem você tem conversado, que de novo, eu acho que é um papel liderado por pessoa física e menos presente em grandes funcionais, né? Sim. Acho que assim, Saravali, quem tá na Oi, né? Inclusive, eu tenho alguns clientes que estão na Oi, mas de algum tempo para cá, acho que quem já tá, ela já estava 50 centavos, já estava 60 centavos, acho que já meio que não tinha aquela cabeça de, pô, vou estopar, vou assumir esse prejuízo, porque já praticamente já tinha virado pó, e não estopou agora, não foi por causa do grupamento que a pessoa estopou, pelo menos os investidores que eu estou conversando.
muito também não estão aumentando, mas estão esperando, vendo se o papel consegue recuperar, mas o fato é que a situação fica cada vez mais difícil, né? Acho que o investidor e pessoa física, no geral, ele tem um pouco de dificuldade de estopar, né, sair de uma operação perdedora e ir para algum outro ativo onde ele pode recuperar num outro ativo. Mas assim, em estopar agora para cair de 50 centavos, se a gente for falar de percentual, a queda é bastante forte, mas acho que quem já esperou até agora não vai esperar até agora, não vai estopar agora com essa última queda. Tá, Tá ótimo. Tá Beleza. certo. Maxud, só para agradecer aqui, muito obrigada pela sua participação. Valeu. Aqui na programação da BMC News. Até breve. Obrigado, gente. Obrigado. Bom Até dia pra mais, vocês. bom dia. Valeu. Tchau, tchau.